Olá, farmacêuticos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais uma aula neste canal. Hoje eu quero conversar especialmente com você, farmacêutico da área hospitalar, porque hoje eu quero trazer o conteúdo sobre o medicamento Misoprostol. E para quem conhece esse medicamento sabe que ele é de uso exclusivo para a área hospitalar. E por que eu decidi trazer sobre esse assunto? Porque o misoprostol, ele precisa ser bastante controlado dentro do hospital. Então, o farmacêutico precisa saber fazer este controle, precisa saber como controlar de forma efetiva para que possa dar um treinamento para sua equipe de farmácia e também para a equipe de enfermagem e também para desmistificar que o misoprostol é um medicamento muito difícil de se trabalhar, ele dá muita dor de cabeça, ele é muito controlado e não é todo esse pampeiro. É muito fácil de fazer o seu controle, ele tem apenas algumas particularidades que eu vou trazer aqui para vocês, ok? Então, para quem não conhece muito por este nome misoprostol, o misoprostol é a substância que contém o medicamento Cytotec. Por este nome, talvez você consiga se lembrar um pouco melhor, né, de qual que é o medicamento. O Cytotec, ele foi lançado no mercado farmacêutico no ano de 1986, com a indicação primária de tratar e prevenir úlceras gástricas, principalmente as que não são induzidas pelo uso contínuo, na grande maioria dos casos, de anti-inflamatórios não esteroidais. Mas qual foi o grande problema? Que com o uso deste medicamento, a nossa querida e abençoada farmacovigilância verificou que este medicamento provocava aborto em algumas pacientes. Desde então, este medicamento foi retirado do mercado farmacêutico para uso, para dispensação, para venda, né, nas drogarias, e ele passou a ser restrito no seu uso hospitalar. Então, hoje você não consegue mais comprar este medicamento na drogaria, porém, os hospitais conseguem comprar das distribuidoras para uso hospitalar, uso dentro do hospital, com algumas indicações que eu vou comentar aqui com vocês. Então, são todos os hospitais que trabalham com o misoprostol? De forma alguma. O misoprostol, ele é utilizado em mulheres que irão induzir ao parto ou então sofreram um aborto. O meu hospital, ele é um hospital específico para atender pacientes queimados. Eu vou ter o misoprostol? Não justifica. O meu hospital, ele atende pacientes oncológicos. Justifica eu ter ele? Também não. Então, qual o tipo de hospital que vai ter o misoprostol? Os hospitais que são maternidade porta aberta, que recebe pacientes que podem ter os seus bebês, né? Podem ter ali a realização do parto. O misoprostol, eu simplesmente decido que vou começar a utilizar ele no hospital, vou lá e solicito a compra como a distribuidora? Não. Ele funciona exatamente como a drogaria. Por exemplo, quando é aberto uma drogaria, eu posso já ir lá e comprar um medicamento controlado? Não. Eu preciso ter uma autorização, uma licença específica emitida pela vigilância sanitária para que eu possa passar a comercializar e vender os medicamentos controlados. O misoprostol funciona da mesma forma. Se o hospital onde eu trabalho deseja trabalhar com o medicamento misoprostol devido a ser maternidade porta aberta, então eu vou solicitar
a vigilância local que eu desejo trabalhar com este medicamento. Você vai preencher um formulário, vai ser recolhido vários documentos que a vigilância vai estar solicitando e vai ser emitido no Diário Oficial esta licença. E na sua licença hospitalar também virá descrito num campo específico que esta unidade hospitalar ela está autorizada a trabalhar, né, a comprar esse medicamento. Quando você vai realizar a compra com uma distribuidora, a distribuidora ela vai solicitar esta licença que contém esta autorização. Tem algumas distribuidoras que chegam até a solicitar a publicação no Diário Oficial, mas isso não é necessário. A vigilância sanitária, ela faz uma visita e emite anualmente uma licença para o seu hospital. Então, todos os anos, ela vai emitir uma nova licença em que vai estar descrito em um campo determinado da licença que o hospital pode trabalhar com este medicamento. E isso é mais do que suficiente para que a distribuidora consiga, né, para que ela possa estar realizando a venda para o seu hospital, ok? Então, qual que é a função, qual que é a indicação, qual que é o uso do misoprostol dentro do âmbito hospitalar? O misoprostol ele existe em duas dosagens, de 25 microgramas e 200 microgramas. Existe um protocolo de uso elaborado pelo Ministério da Saúde? Sim, porém, depende muito do paciente, então às vezes pode mudar um pouquinho a prescrição do médico. Na dosagem de 25 microgramas, geralmente é prescrito um ou dois comprimidos a cada 6 horas para induzir o parto normal. Ah, Priscila, então quer dizer que não é utilizado somente a ocitocina? Não. Muitas vezes a mulher não tem uma resposta suficiente para a indução do parto com a ocitocina e é administrado também o misoprostol de 25 microgramas. E nos casos de aborto retido, também é utilizado, só que na dosagem de 200 microgramas. Geralmente, aí um comprimido a cada 6 horas. Eu não vou entrar nesse âmbito de indicação, de posologia, porque o intuito desta aula não é isso. É só para dar assim, uma noção geral para vocês de quais são as principais indicações do misoprostol. Agora vamos falar sobre o seu controle. Esse controle internamente, ele não existe uma regra. Vai o que você, enquanto farmacêutico, estipula dentro do seu hospital. Só tomem cuidado, gente, para não exagerar no controle, porque o seu controle, ele é muito parecido, quase que idêntico, a um medicamento controlado. Todos os dias não é realizado a contagem dos medicamentos controlados que tem dentro da farmácia central, dentro das farmácias satélites? Pois bem, o misoprostol é a mesma coisa. Todos os dias você vai fazer uma contagem para ver se físico e sistema está batendo, está igual. O que muda? Muda na forma de dispensação e muda no balanço, no relatório que você irá encaminhar mensalmente para a vigilância. Aqui está o primeiro detalhe. O balanço, geralmente nós encaminhamos, geralmente não, né? É lei, está estipulado que a cada trimestre o hospital encaminhe para a vigilância sanitária o balanço dos medicamentos controlados. E também no final do ano, né, fechou o ano, a gente tem que emitir até 15 de janeiro do ano consecutivo o balanço dos medicamentos controlados anuais.
O misoprostol é a mesma coisa, porém o seu balanço é mensal. Independente de ter saída ou não, você tem que encaminhar este balanço mensal para a vigilância. Algumas vigilâncias colocam, além do relatório, né, do balanço que você vai encaminhar mensalmente, ela pode estar solicitando algum outro tipo de controle, algum outro tipo de resuminho. Como assim, Priscila? Deixa eu explicar para vocês como que a minha vigilância solicita. Além do balanço, onde o meu sistema emite qual foi o paciente que utilizou o medicamento, qual a quantidade, ou também o meu balanço, o meu relatório, ele vai estar descrito se teve compra daquele medicamento no mês, ou se teve perdas dentro daquele mês. Ela também solicita que eu encaminhe um relatório com todas as prescrições médicas feitas no sistema ou manual e também um documento que ela, enquanto vigilância, elaborou, que vem descrito os dados do paciente, os dados do médico, CPF, o CID, a posologia e o paciente, ao final, ele assina que está ciente de que será utilizado aquele medicamento nele. Esse termo assinado pelo paciente e preenchido pelo médico, a minha vigilância em particular solicita que eu encaminhe mensalmente junto com o balanço. A sua vigilância pode ser que solicite de uma outra forma, pode ser que ela nem solicite algum outro tipo de documento que não seja o balanço ou o relatório que o próprio sistema fornece. Vai variar de vigilância. Internamente, quais são os critérios que eu estabeleci e que você também pode estabelecer? Como a posologia varia conforme a evolução do paciente, por que conforme a evolução? Porque pode ser que um comprimido seja suficiente para a paciente ter contrações uterinas e o amolecimento do colo do útero suficiente para expulsar o feto através do parto normal, ou pode ser que ela fique em trabalho de parto mais de 24 horas, que nós sabemos que tem mulheres que ficam longas horas em trabalho de parto. Pode ser que aquela mulher que teve um aborto, ela com uma única dose, ela consiga expulsar esse feto. Vai depender do quê? Do tempo de gestação que ela se encontrava. Pode ser que ela passe mais do que um dia, 2 dias, tendo que administrar este medicamento. Lembrando que é bastante racional que o médico faça não somente a prescrição no sistema, mas também que aconteça um controle da farmácia de quantos comprimidos está sendo liberado, qual horário e para qual profissional que está sendo entregue o medicamento. Priscila, na hora de introduzir o medicamento via vaginal, a paciente se mexeu, ela se movimentou, se contraiu, ou por um descuido da enfermagem, esse comprimido caiu no chão. Por isso que é muito importante você, farmacêutico, treinar muito bem sua equipe de farmácia e a equipe da enfermagem. Por quê? Vamos supor que aconteceu essa situação de cair esse comprimido no chão. A enfermagem, ela tem que ser treinada para saber que ela vai pegar esse comprimido, descartar ali no lixo e vir solicitar outro na farmácia? De forma alguma. Se acontecer qualquer coisa com este medicamento, se ele caiu, se ele quebrou, se pisou, qualquer coisa,
A enfermagem tem que estar treinada em recolher este medicamento, levar ele na farmácia. Por quê? O que as vigilâncias, na grande maioria, exigem? Desculpa, pessoal. Ela exige que no momento que você dá a baixa no sistema por perca, essa perca ela pode ser por um descuido na administração, pode ser que você tenha uma perca por validade? Pode, com certeza. O meu hospital, por exemplo, ele é maternidade porta aberta, mas eu tenho um fluxo baixíssimo de partos. Mas eu preciso ter essa medicação? Preciso. Então, é frequente eu ter perda? Sim. Infelizmente, esse medicamento, por ser de âmbito hospitalar, ele é vendido em embalagens hospitalares, que a gente chama, que é com 100 comprimidos. Então, a minha demanda do hospital não consome, boa parte das vezes, essa quantidade antes do seu vencimento. Então, eu costumo ter perca. Então, essas perdas, seja por validade ou seja por qualquer outro motivo, eu faço a baixa no sistema, imprimo essa baixa e grampeio junto com o saquinho onde está este medicamento. Por quê? A vigilância, ela quer ver. Ah, você tá aqui me falando que você deu baixa no sistema porque teve perda de um medicamento por um descuido no momento da administração. Cadê esse comprimido? Aí você vai mostrar esse comprimido ali, acondicionado num saquinho, numa caixinha, onde quer que seja. Mas você tem que provar que aquele medicamento que você deu baixa, que você perdeu por qualquer que seja o motivo, está ali. Não pode simplesmente como um tramal da vida. Ah, na hora de quebrar a ampola espatifou na minha mão, eu fui lá, solicitei para o médico uma nova prescrição e fui lá e retirei na farmácia. Não. Essa é a particularidade do misoprostol. Qualquer coisa que acontecer com ele não é simplesmente ir lá pedir para o médico uma nova prescrição. Você tem que pegar este comprimido, acondicionar ele num local até que você leve para a vigilância ter a ciência da perca dele, ok? Então, é isso que você tem que estar mais atento e treinar muito bem, tanto a equipe da enfermagem quanto a equipe da farmácia. Uma outra particularidade, as prescrições, geralmente, elas têm a validade de 24 horas, correto? Às vezes a paciente vai passar mais do que 24 horas utilizando este medicamento? Sim, pode acontecer. Você vai liberar até que finalize as solicitações? Não. Se aquela prescrição tem a validade de 24 horas, passou de 24 horas, o médico tem que fazer uma nova prescrição para que este medicamento continue sendo liberado pela farmácia, ok? Por que é importante esse controle que eu comentei com vocês de quantidade, qual foi o horário, qual foi o profissional que foi retirar na farmácia? Para qualquer eventualidade que acontecer com este medicamento, a gente saber quem liberou da farmácia, qual foi o horário e para qual profissional da enfermagem, ok? E o último ponto que eu quero conversar com vocês é sobre uma polêmica. Se o medicamento misoprostol é utilizado em emergências, mas como assim emergências, Priscila? Pode ser que uma mulher chegue com um sangramento intenso devido ao aborto. Então, este medicamento, ele precisa ser utilizado o mais rápido possível. Não somente esta droga, né? Este medicamento é utilizado, tem outros também, mas ele é sim utilizado em emergências. Então, você pode me perguntar assim, Priscila, então ele deveria estar dentro do carrinho de emergência? É aí que vem a polêmica.
Carrinho de emergência, ele contém tanto medicamentos quanto materiais que são estipulados em consenso farmácia, médico e enfermagem. Existe uma regra de quais são os itens que precisa conter dentro de um carrinho de emergência? Não. O medicamento misoprostol é a mesma coisa. Precisa ser definido entre farmácia, enfermagem e médico se faz ser necessário ele estar dentro ou não do carrinho de emergência. Eu, particularmente, acho totalmente contra. O carrinho de emergência, ele é lacrado? Ele contém lacres? Ele contém chave? Sim. Mas como se trata de um medicamento de um controle um pouco maior do que os outros medicamentos controlados, eu particularmente não acho certo deixar ele dentro do carrinho de emergência. Mas você pode vir me falar assim, ai Priscila, mas dentro do meu hospital só tem uma farmácia central. Eu não tenho farmácias satélites e o meu pronto-socorro ou a minha maternidade fica um pouco longe dessa farmácia. E aí o médico veio reclamar que precisou numa situação e demorou muito para chegar este medicamento. Para esse tipo de caso, se a farmácia não está perto do pronto-socorro ou da maternidade, o que eu aconselho vocês? Ao invés de deixar dentro do carrinho de emergência, monte uma maletinha, uma caixinha que possa ser lacrada e esta ficar no setor da enfermagem, né, com a enfermagem, aos cuidados do enfermeiro responsável. Ela vai estar fechada com um lacre, por exemplo, ela fica sob supervisão do enfermeiro e sempre que for utilizado, o enfermeiro vai até a farmácia, entrega a prescrição e solicita a reposição. Você pode deixar uma quantidade que for dentro da sua realidade. A dose de um tratamento, a primeira dose, né, de cada dosagem, seja de 25 ou de 200 microgramas, ou uma quantidade para atender 2 pacientes, não sei. Essa quantidade também é definida entre as equipes. E o correto é estar numa farmácia perto de onde tem um atendimento? Sim. Por exemplo, eu trabalhei em um hospital que ela tinha a farmácia central e tinha outras 4 farmácias satélites. Então, na farmácia do pronto-socorro, tinha este medicamento para quando entrasse as emergências via pronto-socorro. E a satélite que atendia a ala da maternidade ou do centro cirúrgico, vai depender da estrutura aí do seu hospital, às vezes não tem uma ala de maternidade, só é atendido dentro do centro cirúrgico, lá nessa satélite também tinha um estoque mínimo deste medicamento. Então, o certo é ter próximo de onde tem esses atendimentos? Sim. Se tiver uma farmácia, estoque fica dentro da farmácia. Se não tiver uma farmácia, pode ser essa sugestão que eu dei para vocês de ter aí uma caixinha, uma maletinha que fica sob os cuidados da supervisão do enfermeiro e ele faz essa reposição com a farmácia, ok? Espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Ele é muito importante para o farmacêutico hospitalar, para que ele saiba que precisa sim ter um controle específico, um controle um pouco mais rigoroso, mas que não justifica elaborar dezenas de controles de papéis para preencher justificativa, etc. e tal. Não precisa de deixar o processo trabalhoso para a dispensação. O importante é controlar o que entra através de compra e o que sai através de prescrição médica ou através de percas. O importante,
Assim que você tiver a autorização na sua licença para trabalhar com este medicamento, converse com a sua vigilância local. Visa, vou começar a trabalhar com este medicamento. O que você deseja de mim mensalmente, além do balanço que eu vou estar te entregando? E aí você define, junto com a vigilância, o que será necessário entregar ou não, além do balanço mensal, ok? E para que você também possa treinar a sua equipe farmácia para uma dispensação correta e segura e possa treinar a equipe da enfermagem e para que a enfermagem possa saber como se comportar diante de algum ocorrido com este medicamento, ok? Caso vocês tenham alguma dúvida, coloquem aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês, ok? Até a próxima aula!